Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje a gente vai criar esse Bouncing Ball, só que é um Bouncing Ball diferente do que aquele que a gente criou na aula sobre editor gráfico. Não sei se você assistiu essa aula, mas lá eu comentei, vocês querem que eu crie um tutorial mostrando aqui uma pequena distorção na bola para parecer a bola de geleca, para parecer como se a bola fosse de geleca, e o pessoal comentou, a parada realmente foi muito pedida, eu demorei para fazer esse tutorial, mas finalmente estou chegando aqui com ele. Então a gente vai aplicar aqui um princípio da animação chamado Squash and Stretch, comprimir e esticar. Eu vou deixar até um link aqui embaixo para você estudar sobre esse princípio. Eu até comentei lá no editor gráfico sobre esse Alan Becker, que ele criou aqui vários vídeos, 12 vídeos, cada um falando sobre os princípios da animação, descrito aqui pelo Frank Thomas e Ollie Johnston, da Disney. Então, esse aqui, Squash and Stretch, ele explica exatamente como é que funciona e por quê. Então, esse princípio ele nada mais é do que aquele princípio que vai enfatizar, que vai comunicar velocidade, momento, peso e massa. E aqui ele dá alguns exemplos, de quando acontece o stretch, no caso, a bola caindo no chão, rola ali uma certa distorção, entendeu? Mas eu recomendo muito você assistir esse vídeo, inclusive a legenda está traduzida, foi traduzida pelo nosso colega Anderson Cruz. Nosso colega não, porque eu não conheço ele, mas queria citar o nome dele porque eu achei muito legal ele ter traduzido aqui a legenda pra gente. Então o link vai estar aqui embaixo para você estudar. E também existe um outro projeto que me inspira muito, que é esse projeto aqui que foi lançado em 2013 pela Apple e que foi produzida pela Buck. Tá? Então eu vou deixar o link aqui também do Style Frame lá no site do Joseph Kahn, que é um dos animadores dessa peça, muito interessante. Eu vou tocar aqui para vocês verem sem áudio, tá? Porque eu não sei se pode dar problema com direitos autorais, mas você vê que é um projeto bastante minimalista, bem simples na questão estética, porém o design está perfeito, apesar de ser minimalista. A animação também está perfeita, sacou? E aí a minha inspiração do Bouncing Ball vem exatamente aí, ó, nessa parte. Que foi exatamente ali que eu falei, tá vendo? O Bouncing Ball realmente maneiro não é aquele que você simplesmente muda o scale, Você realmente distorce o shape. Mas enfim, vou deixar rolando o vídeo, ó, muito bem feitinho. Cara, eu vou colocar aqui embaixo, tá, para vocês assistirem. E nesse site aqui, o Joseph Kahn, que foi um dos animadores, ele faz aqui o style framezinho mostrando as artes e tal. E aqui embaixo tem toda a equipe. Você vê que apesar de, entre aspas, simples, que não é simples esse projeto, você vê que muita gente estava envolvida. Ó. Só de animadores foram 3 animadores, Teve um produtor, enfim, um diretor criativo. Então é um projeto muito interessante, muito bem feito. Vou colocar aí embaixo para vocês assistirem. Eu baixei esse vídeo para a gente poder dar uma analisada dentro do After Effects. E aí eu peguei só a parte mesmo do Bouncing Ball para mostrar para você como é que funciona. Quando ele quica, existe essa distorção flat entre a superfície e o elemento que está quicando. Tá? Então isso aqui você vê novamente que não é simplesmente uma animação da escala. E eu também baixei no YouTube, esse vídeo em super slow motion de uma bola de tênis quicando, muito interessante para você estudar como é que funciona o movimento. Eu realmente não sabia que uma bola de tênis ele tinha todos esses mínimos movimentos, olha só, micro movimentos que em super slow motion parece até uma geleca. Mas enfim, aqui serve muito bem para a gente estudar o movimento. Afinal de contas, você é um motion designer, você quer ser um motion designer e você é, acima de tudo, um designer de movimento. Se você não estudar os movimentos, você vai ficar para trás. Então, se liga só o que acontece. Exatamente no momento do impacto, a bola continua redonda em cima, porém embaixo ela fica flat, ela fica amassada. E depois, quando sobe, aqui seria o princípio de comprimir, o squash. E aí, quando ele sobe, vai para o princípio de stretch, ou seja, você vê que ele fica um pouco mais oval. Por que acontece isso? Porque daqui do flat ele fica mais oval embaixo, porque ele está criando um impulso para jogar a bola para cima, ó, tá vendo? Ele oval. E aí depois ele volta para o seu shape original. Porém, antes dele virar para o teu shape, antes dele se tornar o shape original, rola um bouncezinho, tá? Olha aqui embaixo da bola, por exemplo, ó. Tum, tum, beleza? E tu vê que continua, Mas a gente só precisa ter em mente isso. No momento do impacto, ele está flat, quando ele sobe, oval, ou seja, stretch, e quando ele volta aqui para o original, rola um overshoot. Tranquilo? E tendo isso em mente, a gente vai criar essa animação bonitinha, que eu também me inspirei no vídeo aqui da Apple, porque ele dá um kick, depois outro, depois cai para fora do frame.
Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Chega de lenga-lenga e vamos começar. Já dá aquele like, já se inscreve no canal. E eu também queria falar um segredo para você. Nesse mês de novembro, se você está assistindo esse vídeo em novembro, tá rolando um black. Tá rolando um black nos meus cursos de After Effects lá no Pedro Aquino FX e também o curso de edição no Premiere com o Leonardo Magrati. O link tá aqui embaixo para você saber mais como aproveitar, até 50% de desconto, beleza? E é a única chance de você conseguir um desconto tão grande durante o ano inteiro, beleza? Então vamos começar. Composition, New Composition, vamos fazer aqui 1920 por 1080, 60 FPS para a gente poder admirar melhor ainda os movimentos. E vamos botar a duração de 5 segundos, que é o suficiente. Vou botar assim, ó, comp aula. Legal. Vamos começar aqui. Primeiro, obviamente, vem o BG. O BG vai ser branco, bonitinho, simples. Vamos agora alocar o BG e vamos criar o nosso círculo. O círculo vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. Ctrl Alt Home, Ctrl Home. E esse círculo vai ter um cinza escuro. Legal, né? Show de bola. Vou chamar ele de bola. E aí, você aperta P e já vamos criar a animação. Então, primeiramente, eu vou criar aqui um keyframe. Esse keyframe eu vou pressionar o Alt Shift para a direita e pular 3, né? Ou seja, 30 frames. Aí aqui ele vai começar saindo do frame. Vamos simular exatamente o que a gente fez ali, ó. E ele vai cair, boom. E ele vai ficar no chão, porque você perceber aqui, ó, ele fica no chão um tempo, ó, tá? Então ele não quica e sobe. Ele fica ali uns frames no chão e depois sobe. Aqui é super slow, então são vários frames. No nosso caso, se a gente fizer em torno de 3 frames no chão, já é mais do que o suficiente. Então vamos fazer o seguinte, page down, 1, 2, mais ou menos, então, ó, esse conto. Então 1, 2, 3, Ctrl C, Ctrl V. E aí, Shift Page Down, 1, 2, ou seja, 20 frames depois, ele vai subir para mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, eu acho que está interessante. Aí, 1, 2 para frente, Ctrl C, Ctrl V. Na verdade, não, em cima ele não fica parado no ar. Então, daqui, você vai dar Shift Page Down, 1, 2, que aí ele vai descer para o original, que é esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. E depois, ele vai ficar no chão, 1, 2, Ctrl C, Ctrl V. E depois ele vai subir, Shift Page Down, 1, 2, 20 frames depois, ele vai subir na metade, né? Na metade da distância anterior, tá vendo? E aí Shift Page Down, 1, 2, 3, ele vai sair do frame. Tranquilo? Eu acho que aqui nessa segunda subida, como o espaço ele é menor, eu acho que a gente pode voltar 5. Alt, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora, se a gente der preview, olha só. É mais ou menos isso, tá? Tá quase tomando forma, mas vamos fazer com que... Vamos primeiramente deixar o bounce perfeitinho. Então seleciona todo mundo, já dá F9 e vamos entrar no nosso mágico editor gráfico, que é onde toda a magia acontece, meu parceiro. Então, primeiramente, ele vai começar acelerando. Então, muita aceleração. Bota em torno de 84. Aí, pum! No impacto, o que acontece? Não tem desaceleração, então tira tudo. Então, olha só, subiu, pá, impactou, ficou um pouco no chão. Na hora de subir, a gente pode botar algo de mais ou menos 3% de influência, porque de fato ele vai ter um pouquinho de aceleração, mas tipo bem de leve. E aí, quando ele vai para cima, vamos botar novamente em torno de 84, então tum, tal. Aqui ele vai acelerar em torno de 84 também, porque ele vai parando, depois vai descendo, aí rola novamente um impacto profundo, que você vai tirar toda a desaceleração, e depois ele sobe novamente com em torno de 3 de influência que eu estou fazendo, tá? Você poderia botar 0, mas eu vou botar 3 só porque eu sou teimoso, bota 2,40, pronto. E depois ele sobe novamente, e aqui rola mais uma desaceleração, ó, e aqui mais uma aceleração, aqui ó, 40, 84, e aí ele cai sem impacto, aliás, com impacto profundo, né? Então olha só como é que ficou a nossa... Olha lá, tum, tum, tum. Então você vê que agora está começando a tomar forma. Eu poderia muito bem já deixar assim, porém a gente vai deixar melhor ainda porque a gente vai aplicar o grande princípio da animação Squash and Stretch, que nada mais é do que um princípio criado em cima da realidade. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é transformar
o Path, vou apertei aqui o U 2 vezes, vou transformar a Ellipse Path em Bezier Path, para a gente poder ter uma autonomia com relação aos vértices do caminho, que a gente vai animar os vértices. Mais uma vez, a gente não vai animar o Scale. Chegando exatamente aqui no impacto, olha o que a gente pode fazer. Você coloca um keyframe do Path, tá? E é o seguinte, cara, deixa eu te mostrar uma parada. Se eu fizer uma animação, vou jogar para trás, ó. Se eu fizer uma animação pegando, ó, vou apertar V, clicar nesse, nesse e nesse. Se eu fizer uma animação assim, olha o que acontece na interpolação. Olha o bug. Por que isso acontece? Porque você tem que mudar o primeiro vértice. Por padrão, ele está colocando como primeiro vértice esse de cima. Então, como é que faz para a gente mudar o vértice? Você vê que... Como é que eu sei que ele está botando de cima como primeiro vértice? Você vê que ele tem um quadradinho maior. Tá vendo? Para a gente mudar, você vai fazer o seguinte. Seleciona só esse vértice de baixo, ó, Shift, clica nele. Depois, clica nele sem Shift para selecionar só ele. Aí, botão direito, Mask and Shape Path, Set First Vertex. Que aí, quando a gente animar, você vê que não vai rolar aquele bug. Ó. Olha lá, vai rolar normal. Beleza? Olha lá. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem esse primeiro frame, joga ele em torno de 2 frames para trás e exatamente no impacto, você vai selecionar esse e esse, vai dar Shift Page Down. Vou deixar em 100%. Ó. Mais ou menos assim, eu acho que funciona. E esses do lado, você vai fazer o seguinte, vai 5 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui 5 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Se está rolando aqui, se ele está comprimindo embaixo, você tem que compensar dos lados para manter a mesma massa, entendeu? Deixa eu botar esse keyframe para cá. Ó. Então, boom, rolou o impacto. Ó. Tum. Tranquilo? E aí, depois do impacto, ele já começa a se deformar para o original. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, ó. Então, seria mais ou menos assim, tá? Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais distorcido, ó. Vou botar para baixo 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos assim, tá? Olha lá. Legal. Distorceu, começou a deformar, porém, nessa deformidade mais ou menos aqui, ó, ele fica mais oval. Então, vamos pegar aqui, Shift, clica, opa, aperta G, clica nesse daqui, ó, bota um pouquinho mais para cá, de leve, ó. Porque lembre-se, né? Ele está dando um impulso para cima. Aqui em cima eu posso botar um pouquinho também, e lembrando que como eu estou esticando em cima e embaixo, aqui eu acho que eu tirei isso, ó, pronto. E aqui a gente pode botar mais para dentro, tá? Lembre-se que como eu estou esticando em cima e embaixo, eu tenho que comprimir dos lados, ó. Então aqui, ó, tum, tá? Então ele está jogando para cima. Eu poderia até botar menos aqui, pum, tum, beleza. E aí ele vai subindo, quando ele chega aqui em cima, ele viria para o estado original, né? Aqui, ó, tum. Isso aqui já funciona. Olha lá. Ele já está funcionando. Porém, vamos deixar melhorzinho. Ó. Quando ele chega mais ou menos aqui, eu quero fazer exatamente aquele princípio de overshoot, porque ele não volta para o estado original direto. Então, eu vou pegar esse keyframe, vou botar ele em cima do último keyframe de subida e vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. Porque aqui eu vou pegar só esse vértice de baixo e vou jogar um pouquinho para cima, assim, ó. Bem de leve, cara. Tipo uma parada bem suave mesmo, ó. Tum. Poderia botar um pouquinho mais, né? Opa! Poderia botar um pouquinho mais. Mais ou menos assim, vou jogar só um pouquinho pro lado aqui, ó. Bem de leve. Tá vendo? Olha lá. Tum. Olha lá. Vamos ver como é que ficou. Você vê que já dá um outro toque. É claro que quanto mais diferente for o material, por exemplo, se for uma geleca de fato, tu vai fazer algo muito mais enfático, né? Você vai enfatizar muito mais esses movimentos. Então, provavelmente, esse overshoot você vai botar um pouco mais para cima. Aqui ele poderia distorcer mais, entendeu? Mas aqui vamos simular uma bolinha de borracha, né? Eu acho que assim tá tranquilo. Tá tranquilo. E aqui você vai fazer
seleciona todo mundo, dá F9, que já vai ficar um pouco melhor. Porém, eu vou fazer o seguinte, vou dar Ctrl Shift K porque eu não quero a influência de 33, eu quero a influência de 45, tanto na entrada e na saída dos keyframes, para ficar um movimento mais bonitinho, né? Então, ó, tum. Cara, eu tô achando que eu vou dar só uma bombadinha aqui assim, ó. Olha lá. Tum. Legal, né? Show de bola. Ctrl S. E aí, no próximo impacto, basta eu fazer o seguinte, basta eu chegar aqui no impacto, page up, porque começa um frame antes, vou dar Ctrl C, Ctrl V nesse path. Olha só, pum, a gente já aproveitou, ó. Tum, tum, né? A gente teria terminado aqui, porém, eu quero mudar um pouco, porque lembre-se, aqui a subida é um pouco mais rápida, então tu vai pegar esses dois keyframes e vai botar, vai alinhar aqui, ó, tá vendo? Tum, olha lá. Tum, tum. E também, como é um impacto um pouco menor, a gente pode distorcer menos isso aqui, tá? Então, você vê que é um trabalho meticuloso. Vou jogar um pouco mais para baixo. É um trabalho meticuloso, mas que dá um resultado incrível, né? Olhando assim a olho nu, você percebe que ali nos mínimos parece pouca coisa, mas a composição final você vê que é outro nível. Então esse que é o espírito do designer de movimento, do motion designer, que é nada mais do que você comunicar muito mais através do movimento. Não sei se você sabe, mas o termo design não significa desenho e tal, ele significa dar sentido, né? Você designa alguma coisa. E o motion design é isso, que ele dá sentido através do movimento. Então você é um designer de movimento, você precisa ter isso aqui no teu sangue. Não é simplesmente sair fazendo de qualquer forma, entendeu? É aqui que está a essência. Tanto que você vê, se você for analisar frame a frame aqui o projeto da galera da Buck, você vê que é perfeitinho, velho. É perfeitinho, cara. A parada, tipo, o movimento você vê que não tem um problema sequer. Mas, enfim, a gente pode deixar um pouquinho melhor, que é o seguinte. Lembre-se que para comunicar velocidade, a gente pode também dar uma esticada no nosso shape. Então, mais ou menos aqui, ó, quando ele está em alta velocidade, vamos esticar mais ele? Então, mais ou menos aqui. Ó, ele começa aqui, então coloca um keyframe. E quando chegar mais ou menos aqui assim, na verdade, nesse frame antes do impacto, a gente pode transformar ele num ovalzinho de leve, né? No caso, a gente pode pegar esse de cima, ó, botar mais ou menos assim, tum, tum. Pronto. Um ovinho. Tá vendo? Ó? Olha só como é que esse mínimo detalhe deu um outro toque. Legal, né? Porém, sabe o que eu faria? Para o shape oval, começar a partir daqui. Então, vou dar Ctrl C, Ctrl V nesse primeiro. Você vê que esse tutorial aqui ele é um pouco mais avançado. Você precisa ter uma série de conhecimentos no teu sangue. Por isso que eu recomendo você fazer o meu curso de After Effects, o Começo Infalível, porque ali eu te mostro exatamente como funciona cada detalhezinho da ferramenta. Se você não domina a ferramenta, não adianta você estudar os princípios, tá? Para você executar os princípios, você tem que dominar a ferramenta, senão fica uma animação tosca. Então, olha lá. Legal. E eu poderia também aplicar esse princípio aqui do stretch exatamente na saída, que rola aqui essa aceleração. Tá vendo? Então, mais ou menos aqui, ó. Aqui ele pode continuar com esse daqui. E até o final eu posso copiar esse keyframe que é mais oval, tá vendo? Posso até botar um pouco antes. Na verdade, não é esse que é mais oval. O mais oval, qual é? É esse daqui, ó. Ctrl C e aqui Ctrl V. Tá? Então, olha só. Na saída ele começa, vum! Beleza? Então, olha como é que a composição final ficou muito interessante. Aqui, eu acho que o oval poderia... Ah lá, show. Só dando uma mexidinha aqui nos keyframes para ficar mais interessante. Acho que assim tá interessante, né?
Novamente seleciona todo mundo, Ctrl Shift K, vamos novamente colocar a influência de 45, porque a gente moveu ali algumas coisinhas e pode ser que não esteja da forma como a gente quer. Então, olha que interessante, né? Muito, muito legal, muito legal. Bem, é basicamente isso, espero que você... Ah, tá, não, calma aí. Eu criei, no nosso original aqui, eu criei uma pequena sombrinha para a gente fazer com que esteticamente você sinta que ali tem uma superfície. E vendo aqui a peça da Apple, você vê que rola uma sombrinha, tá ligado? Aqui, ó. Olha a safadinha aqui. Uma sombrinha bem de leve. E eu pensei, cara, isso aqui, apesar de ser coisa de 2 frames, isso aqui faz com que esteticamente fique muito mais interessante. Então vamos aqui, como é que eu fiz, cara? Eu vou mostrar uma forma muito rápida de você criar uma sombrinha que vai aparecer só no momento do impacto. Se liga só. Eu vou, primeiramente, pegar... Pera aí, tem um shape aqui vazio. Eu vou primeiramente pegar a nossa bola, vou dar Ctrl D, esse aqui eu vou chamar de bola sombra. Beleza? E eu vou jogar ela embaixo. Olha o que eu vou fazer. Primeiramente, eu vou colocar um efeito de Transform que está em Effect Distort Transform. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no Scale, vou tirar essa caixinha de Uniform Scale para a gente poder escalonar ele só verticalmente. Então, ao invés de 100, eu vou botar menos 100 na altura. Então, olha o que acontece. Ele meio que dá uma espelhada, tá vendo? Ó. Legal. Além disso, eu quero que a bolinha... ela não ultrapasse, né? Ou seja, a sombra não ultrapasse a bolinha original. Então você pode chegar aqui na posição, mexer no Y, você vê que na verdade a sombra está em cima, sacou? Ele passou muito, então joga mais para baixo até ele ficar mais ou menos aqui, beleza? Olha lá, tum, show de bola. Agora como é que eu faço para deixar só uma partezinha ofuscadinha aqui simulando uma sombra? A gente pode simplesmente criar uma máscara, então clica em cima da bola sombra, clica aqui no Ellipse Tool e antes da gente criar a máscara, você tem que clicar nesse botãozinho para criar uma máscara, senão ele vai criar um shape. Bum! E aí vamos chegar aqui pertinho, ó. Ctrl Shift do centro. Aliás, clique e arrasta do centro, aí pressiona o Ctrl e aí faz algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. Acho que assim funciona, tá? E aí você vê que ele vai aparecer só ali. Na verdade, você vê que a máscara acompanha. Então, vamos fazer diferente? Vamos deletar essa máscara. Vamos fazer com a transição Linear Wipe. Tá? O que a gente vai fazer? Ó, bota em 0 e você aumenta o Completion até ele chegar ali no shape. Ó, mais ou menos aqui. Aí tu pressiona o Ctrl para ir com mais precisão e deixa ele mais ou menos aqui. Beleza? É basicamente a mesma coisa, o mesmo princípio. E aí tu vai aumentar o Feather. Mais ou menos assim. Talvez... colocar um pouco mais assim, ó, pronto. Porém, ainda não tá legal, porque para aparecer uma sombra seria interessante a gente colocar um blur, né? Então vamos botar aqui um Fast Blur, bem de leve, cara. Bem de leve, ó. Aqui, ó. Tum. Tranquilo? E aí eu poderia, inclusive, subir um pouco mais aqui, ó. Botar ele mais ou menos aqui. Ah lá. Eu talvez aumentaria um pouco mais o blur. Não, na verdade, eu poderia pegar... a transição, colocar um pouco mais para trás, ó. Aqui. Um pouco mais para trás. Aqui. Pronto. A parada bem suave mesmo. Talvez aumentar um pouco mais o feather da transição. Sim. Legal. Ah lá. Maneiro, né? Agora, obviamente, você vê que quando ele cai, ele continua espelhando. Então, o que você pode fazer? Quando termina a segunda sombra, você clica na camada da sombra, Alt abre colchete para ele sumir da sua linha do tempo. Ó. Então, olha só. Olha como é que dá outro toque, né? Você vê que tá tudo nos mínimos detalhes. Você vê que tudo que a gente fez aqui, foi uma coisinha muito precisa ali, muito cirúrgica. É uma distorçãozinha ali na bolinha, uma sombrinha aqui, pá, bem suavezinha, pá, pá, pá. Só que no final das contas, uma quantidade imensa de pequenos detalhes faz uma composição ficar muito mais bonita. Então é basicamente isso. Se você gostou, dá aquele like. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. E também eu vou lembrar você que se você estiver assistindo em novembro, tá rolando um blackzinho dos cursos de After Effects
que eu criei, do Pedro Aquino FX, e também tem um curso de Premiere do Leonardo Magrassi, então é até 50% de desconto. Aqui embaixo vai ter o link para você saber mais como aproveitar esse Black Friday que já tá acabando. E a única maneira de você, durante o ano inteiro, poder ter tanto desconto nos nossos cursos, e a gente tá falando de horas. Só o começo do livro são 20 horas de aula, só mostrando como é que funciona o After Effects. Beleza? Então é isso, obrigado mais uma vez. Aqui é o Pedro Aquino e até a próxima.